vamos lá então, meus queridos. Cadê você aqui? Então, no final da aula passada, dessa semana, o pessoal falou assim, Alan, você não tinha comentado conosco Lei de Pouillet. Aí eu falei, ok, obrigado pelo bom dia, galera, obrigado mesmo. Aí eu falei, ok, vamos comentar novamente, então, vamos comentar. E eu comentei, e eu falei que hoje eu voltaria nessa questão da Lei de Pouillet, para vocês poderem entender. Eu tinha falado de associação de geradores, não é isso? Não tem segredo, vamos, para você poder entender, a Lei de Pouillet. Vai ter Lei de Pouillet para circuito simples para gerador e para receptor, tá certo? E para circuitos de gerador-receptores. E logo entra um Kirchhoff. Vocês vão entender legal isso. Então, olha para cá. A corrente sai do polo positivo, só estou dando um passinho para trás para dar dois para frente, tá? A corrente sai do polo positivo, ou seja, ela entra no negativo e sai no positivo. O circuito é chamado de circuito simples, que só tem um caminho para a corrente. Só tem o quê? Um caminho para a corrente. Então, a DDP no terminal do gerador é igual a DDP no terminal da resistência externa. A DDP no terminal do gerador é U igual a FEM menos Ri. A DDP na resistência externa é Rão vezes I. FEM é igual a Rão vezes I mais R vezes I. FEM e, em evidência, Rão mais R e evidência igual a FEM sobre Rão mais R. Está aí a dedução de Lei de Pouillet. Eu falei para você que eu quero que você preste atenção que essa equação é você que tem noção dela. Eu sei que ampere, eu sei que volts é resistência, é ohms, vezes ampere. Então, ampere é volts por ohms. Resistência, tensão por resistência. Guarde essa relação, isso é muito importante. Eu gosto de análise das unidades. A análise de unidade é um fator muito relevante. E na última aula eu tinha feito esse exercício com vocês. Lembra disso? Confere? E aí agora nós faremos esse aqui. É isso mesmo, moçada? Não é isso? Então vem comigo. Dois geradores iguais, cada um com a FEM de 24 volts, resistência interna de 2 ohms. São associados como indica a figura. A resistência Rão vale 3 ohms. Determine a indicação do amperímetro ideal. Primeiramente, olha para os dois geradores. Tu viu que eles são idênticos? Como eles estão ligados? Você está vendo que eu tenho polo positivo ao lado de polo positivo, polo negativo ao lado de polo negativo? Então, esses dois geradores, eles estão em quê? Em paralelo. Eles estão ligados em paralelo. Como que eu faço a FEM equivalente? Lembrando que eu somente associo em paralelo somente geradores idênticos. Quando entrarmos em Kirchhoff, eu vou te mostrar o porquê disso. A FEM equivalente é a FEM de cada gerador. A resistência equivalente é R sobre N. Quem é N? Número de geradores iguais. Nesse exercício, a minha FEM é 24 volts. Minha resistência interna é 2 ohms. Então, para o nosso exercício, a FEM vale 24 volts. E minha resistência interna equivalente
vale 1 ohm. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu circuito ele vai ficar desenhado assim, ó. A minha resistência externa R está aqui. R. No gerador. Eu vou trocar os 2 por 1. Que faça a mesma coisa. Aqui é FEM, que mede 24 volts. Aqui é R, que mede 1 ohm. Aqui é a minha resistência externa, que mede 3 ohms. E aqui eu tenho um amperímetro. Vou colocar um amperímetro aqui de verde, que verde combina com a cor dos meus olhos. O que eu sei da corrente? A corrente sai do polo positivo no gerador. E como que eu vou calcular o valor dessa corrente? Lei de Pouillet. Algumas pessoas gostam de falar de lei de Paulette. Eu prefiro Pouillet. I igual a FEM sobre R mais R. A FEM mede 24 volts. R mede 3. R mede 1. I é igual a 24 sobre 4, também chamado de 6 amperes. Tranquilo? Viu que eu reduzi os 2 geradores a um só, chamado gerador equivalente? Professor, Pois não. eu não entendi por que o senhor fez o I igual a FEM sobre as resistências, porque assim, não tinha, o I não é quantidade de calor sobre o tempo. Corrente elétrica. E a corrente elétrica. Carga sobre o tempo. Aqui a corrente elétrica estamos calculando pela lei de Ohm, não pela quantidade de carga que passa pelo tempo, entendeu? Esse circuito aqui, ó, conversa comigo, tô aqui. Esses dois aqui somem e aparece um aqui, ó. Aí, pronto. 1 e 24 volts. Prontinho. É isso aqui. Então, isso aqui deixa de existir, isso aqui deixa de existir e passou a existir esse. Tranquilo? Ah, tá, entendi. É porque tá em paralelo, né? Isso. Ah, tá, beleza. Eu que agradeço. Vamos lá, então? Então, veja bem. Vamos avançar. O que é um receptor elétrico? O que é um receptor elétrico? Ele vai transformar um tipo de energia elétrica, um tipo de energia em energia elétrica, que não recebe energia elétrica e transforma essa energia em um tipo de energia que não seja exclusivamente energia térmica. Vamos falar de novo. O receptor recebe energia elétrica, ele recebe energia elétrica e transforma no outro tipo de energia. Recebe energia elétrica e transforma em outro tipo. No caso, vamos pegar aqui, imaginar uma energia cinética. O que o liquidificador faz? Recebe energia elétrica chegando, e ele movimenta o motor. Então, o liquidificador recebe energia elétrica e transforma a elétrica em cinética, movimentando a hélice. O que a furadeira faz? Recebe energia elétrica e transforma a energia elétrica em cinética. O que a batedeira de bolo faz? Recebe energia elétrica e transforma em energia cinética. A função desses 3 receptores que eu mostrei aqui
É transformar a elétrica em movimento. Ah, Alain, mas esquenta. Verdade. Mas você usa a batedeira de bolo porque ela esquenta? Nossa, Alain, tá chegando uma frente fria esse final de semana aqui em Goiânia, eu vou ligar a batedeira de bolo para esquentar minha casa. Você não usa a batedeira de bolo para esquentar. Você não usa a furadeira porque vai esquentar o meio, para poder produzir calor. Então, o receptor faz isso. Ele recebe energia elétrica e transforma no outro tipo de energia, que não seja exclusivamente energia térmica. Que não seja o quê? Exclusivamente energia térmica. Beleza? Então, os receptores são motores. Vamos equacionar isso? Vamos entender isso aqui, ó. Veja bem, olha para o meu gerador. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se a cor está legal. No gerador, eu tenho que a potência total é a FEM vezes I. Eu tenho que a potência dissipada RI ao quadrado. Lembra disso? E aqui eu tenho uma potência útil. Potência útil é U vezes I. Olha o que eu vou falar para você. O que eu te falei que o gerador faz, o receptor faz? Ele não recebe a energia. Ele não recebe energia? Recebe. Então, essa energia que ele está recebendo, a potência total do gerador, do receptor, é a potência. Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar melhor. Ficou redundante isso aqui, ó. Pronto. Ficou melhor. A potência total que o receptor recebe é a potência útil que o gerador lança. Então, o receptor recebe que o gerador lança. Então, aqui é essa potência total. Essa é a minha potência útil. Só que a potência útil agora eu vou chamar de uma força contra-eletromotriz vezes I. Ou seja, a potência útil é proporcional à corrente. E aqui eu tenho uma potência dissipada, que é uma resistência interna. Chamei de R' só para diferenciar do R do gerador. Então, o que você tem que entender, perceber, que o receptor recebe essa energia do gerador. Então, o que o gerador lança, o receptor recebe. Então, o que é útil para o gerador é o total do receptor. O que é útil para o gerador é o total para o receptor. Vamos equacionar? Lá na frente tem um slide para equação, mas eu vou equacionar aqui já. Ó. Equação do receptor. Potência total é igual a potência útil mais potência dissipada. Potência total é igual a potência útil mais dissipada. A potência total é U vezes I. A potência útil, que é proporcional à corrente, a gente chamou de uma contra-FEM vezes I. E a potência dissipada, R'I ao quadrado. Terceiro ano. Eu vou equacionar aqui, eu vou levar um papo com vocês. U é igual a contra-FEM mais R' vezes I. Ficou feio. U igual a contra-FEM mais R' vezes I. Observa que é uma equação do primeiro grau crescente. Veja bem. Deixa eu abrir a câmera aqui para falar um negócio com vocês. Presta atenção no que eu vou falar. Hoje eu estou usando a equação do gerador e do receptor com vocês. Hoje. Eu peço que vocês aprendam a usar elas, entendam a diferença, mas logo, logo eu vou chegar em Kirchhoff. E aí nós não vamos mais se preocupar com essas equações. Você vai ter que sabê-las, porque às vezes tem algum lugar que você vai utilizar de maneira mais rápida, mas no geral nós vamos trabalhar muito com Kirchhoff. 2 alunos levantaram a mão. Só esbarraram? O que foi? Eu queria falar. Eu também queria perguntar, mas pode falar primeiro, Ana.
Não entendi. Quer fazer uma O que pergunta? que... Pode fazer. Professor, eu não entendi o que que é essa contrafém. Contrafém é uma tensão. Contrafém é a tensão que o gerador, que o receptor vai utilizar. É a tensão que o gerador, mínima que que o receptor tem. Essa contrafém surge porque a potência que o gerador, que o receptor usa, ela é proporcional à corrente que chega nela, entendeu? Se uma potência é proporcional a uma corrente, isso aqui é watts, isso aqui é ampere, isso quer dizer que isso aqui só pode ser volts, entendeu? Então, a contrafém nada mais é que a tensão mínima no receptor. É isso que quer dizer a contrafém, entendeu? Tem como a gente fazer uma relação da contrafém no receptor com a fém no gerador? Uma relação como assim? Não, entendi. Não tem, Aham. porque são elementos diferentes. Eu posso pegar a pilha e ligar numa lâmpada pequenininha, como posso pegar essa mesma pilha e ligar numa lâmpada de LED, entendeu? Então, a fém da pilha não depende da contrafém do receptor. Quem está perguntando? Quem está conversando comigo? Ana Laura. Ana Laura, excelente, as suas perguntas são excelentes. Eu vou te falar uma coisa. Acredita em mim, daqui a pouco você não precisa saber quem é FEM nem é contra FEM. Eu só tenho que te apresentar, porque infelizmente algumas provas usam os termos, entendeu? Daqui a pouco gente, que eu falo daqui a pouco, Ana Laura, daqui a algumas aulas, nós vamos pegar exercício e você vai olhar e vai pensar, isso aqui é gerador, isso aqui é receptor e vai resolver. Ou ainda, Ana Laura, conforme for sua intimidade com a matéria, você vai olhar para o circuito e nem vai preocupar se é gerador ou se é receptor. E vai resolver ele. Tá certo? Então, Beleza, eu obrigada. entendo que esse contrafé incomoda. Eu preciso que você só entenda que a tensão mínima no receptor, mas daqui a pouco você não vai mais preocupar com isso. Tá certo? Como que é a representação de um receptor? Aproveitar que eu já estou falando. Professor, Oi, eu tenho uma pergunta, pode porque, ó, a fazer. potência útil do gerador vai ser a potência total do receptor, né? Não. A útil, repete a pergunta. A útil do? A potência útil do gerador é Isso, a potência total do isso. receptor. Sim. Então, essa última setinha da direita de verde não deveria ser potência útil igual a U vezes I? Pois então, mas veja bem, o receptor recebe, não quer dizer que ele usa tudo. Se fosse um receptor, quem perguntou? Ana Clara. Ana Clara, ótima pergunta. Se o receptor fosse ideal, ele não esquentasse, o que você falou está verdade. Olha para essa equação aqui, Ana Clara. A resistência não faz esquentar? Quando você usa o liquidificador, ele esquenta? Então ele tem. Esquenta. Não esquenta? Se ele não esquentasse, o que você falou é verdade. Tudo que ele usa é tudo que chega. Entendi, obrigada, professor. Nada. Vamos representar um receptor aqui. Deixa eu pôr uma canetinha azul. Olha a representação dele. Contrafém, resistência interna, ADDP. Alain, mas a representação dele é idêntica do gerador. É, mas qual que é a diferença? Está aqui, ó. Lembra que no gerador a corrente sai do polo positivo? No receptor ela chega no polo positivo. No gerador a corrente sai do polo positivo. No receptor ela chega no polo positivo. Então, isso é importantíssimo, esse detalhe. Importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Essa representação do receptor.
Então, no gerador, a corrente sai do positivo, no receptor, a corrente chega no polo positivo. Posso avançar o slide? Deixa eu fazer uma pergunta. O que acontece... Aqui eu tenho esse slide aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Pronto. E se travarmos a rotação do motor? E se travarmos a rotação? Imagina a seguinte situação. Hoje é quinta-feira, você está cansado, acabou as aulas, você vai fazer uma vitamina para poder descansar a cabeça. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma potência total chegando. Aqui eu tenho uma potência útil. E aqui eu tenho uma potência dissipada. Aí você vai fazer uma vitamina. Aí você vai pegar a vitamina, tem o copo do seu liquidificador. Eu sei que você gosta de fazer uma vitamina. E aqui você coloca meio copo de leite. Meio copo de leite. Bom, mas vitamina que se preze tem que ter banana. Você põe 3 bananas? Ah, mas não, professor, eu gosto de colocar amendoim. Tá bom, vai lá, ficou feio. Eu gosto de colocar amendoim, coloca. Ah, eu vou colocar também castanha. Põe castanha. Farinha láctea. Eu vou colocar farinha láctea. Eu sempre tomei vitamina com farinha láctea. Vai, põe tudo lá dentro. Abacate. Vitamina tem que ter abacate. Você vai pôr abacate. O que acontece quando você liga o liquidificador com isso tudo lá dentro? Com farinha, com abacate, com amendoim. Ah, opa, tá faltando ovo de codorna. Para aumentar o ânimo na vida da pessoa. O que acontece com esse liquidificador? O que vai acontecer com ele? Manda para mim. O que você acha que vai acontecer? Sua mãe não está em casa. Seu pai não está em casa. Vai queimar. Por que vai queimar? Rapaz, minha mãe, quando eu colocava esse tanto de coisa dentro do liquidificador, a hora que eu ia bater, o liquidificador fazia assim. Eu pensava, meu Deus, lascou. Às vezes, começa a virar queimado. Às vezes, eu pensava que esses meus equipamentos tinham uma ligação com a minha mãe. Aí depois que surgiu o Wi-Fi, eu falei, sabia, mamãe lia o Wi-Fi, o funcionamento desses equipamentos. Porque minha mãe, de longe, ela gritava, o filho, tu vai queimar o meu liquidificador, sua íngua. E minha mãe tinha razão? Mamãe tinha razão por 2 motivos. Primeiro, porque era minha mãe, e mãe sempre tem razão. Mãe, se ela falar que às vezes a física não funciona, você pode ter certeza, não vai funcionar. Segundo, que mamãe sabia muito mais física do que eu. Olha o que ela sabia. Quando você colocou aquele tanto de coisa lá dentro, aqui, ó, eu travava o motor. Ele não conseguia ter potência útil. Porque o motor não conseguia girar. Eu não conseguia pegar a potência total e fazer girar. Aqui é o giro do motor. Eu não conseguia fazer girar. Então, toda energia que ele recebia, ele jogava dentro da própria resistência.
E aí, se eu jogar essa energia dentro da própria resistência interna, ou seja, dentro do próprio equipamento, o que vai acontecer com ele? Mas vai dissipar na forma de calor. Então ele vai o quê? Queimar. Então mamãe tinha razão? Sim, mamãe tinha razão. Rendimento de um receptor elétrico. Aqui eu tenho minha potência total. Que é o meu U vezes I. Aqui eu tenho minha potência útil, que é a contrafém vezes I. E aqui eu tenho minha potência dissipada, que é R' e I ao quadrado. Então, o que é rendimento? O que é rendimento? Lembra disso? Rendimento é sempre o que eu uso sobre o total. Rendimento do meu gerador é minha potência útil, contra Fém vezes I, sobre quem? U vezes I. Então, quem é o rendimento? Contra Fém sobre U. Rendimento é contra Fém sobre a DDP. É sempre a potência útil sobre a total. Fácil. Vamos lá, Ana Clara. O que está acontecendo? O gerador é uma coisa, receptor é outra. Gerador é uma coisa e receptor é outra. Ana Laura, agora que eu vi sua fala, sim, ao contrário dos geradores. Olha só. Aqui, ó. O que faz o receptor, Ana Clara? O receptor ele recebe a energia do gerador. Ele recebe a energia do gerador. Então, o que o gerador lança, o que o gerador tem de útil é a potência total do receptor. Você está vendo que aqui a minha batedeira de bolo, tudo está ligado na tomada? O gerador, no caso, é a central elétrica. Imagine que tivesse ligado na bateria de um carro, por exemplo. Então, a energia que essa bateria está cedendo é o que o receptor está usando, está recebendo. Então, o que o gerador libera, ele libera tudo? Não, não libera tudo, porque parte ele joga fora. Vamos falar em números? Vamos ver se você vai entender melhor. Vou falar que a potência total aqui é... Deixa eu mudar a cor. Vou pôr verde, que não tem nada de verde. Que aqui a potência é 100. Aqui ele jogou fora 20. 100 watts. Aqui ele jogou fora 20 watts. Aqui ele vai liberar para o circuito 80 watts. Então, o gerador liberou 80? Liberou. Então, o receptor está recebendo quanto? 80. Vamos supor que o receptor ele gaste 10 watts aquecendo apenas. Recebeu 80, 10 ele usou no aquecimento. Quanto que ele vai usar para fazer a batedeira de bolo funcionar? 70. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então, o receptor só vai usar o que o gerador libera. Por isso que tem essas equações, por isso que tem esse esquema. Você precisa, às vezes, os termos nos enganam. Eu quero que você entenda o seguinte, o receptor precisa de uma tensão para funcionar. O receptor precisa de uma tensão para funcionar. Essa tensão é o U. Está aqui, aqui. Essa tensão é o U. Ok? Agora que eu tinha feito a pergunta, não sei se ficou claro. Beleza, então. Qualquer coisa, pergunta.
Eu tinha mostrado já esse desenho da representação para vocês. E eu quero que você entenda uma coisa. O que o receptor faz? Ele recebe os portadores de carga no potencial mais alto, ou seja, recebe no polo positivo, e entrega no circuito no potencial menor, ou seja, no polo negativo. O que isso quer dizer? Que a corrente chega no polo positivo e sai no polo negativo. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. A DDP que está chegando aqui, ó, esse U', a corrente chega, cai o potencial, essa queda é de uma contrafém, ele cai de tanto, e ainda tem a queda da resistência interna. Ok? Então ele chega no potencial maior e entrega no potencial menor. Recebe no potencial maior e entrega no potencial menor. Trocando em miúdos, que eu preciso que você guarde, que no receptor a corrente chega no polo positivo. Essa vai ser a grande diferença no gerador receptor por enquanto. Olha isso aqui. Antes de eu falar disso aqui, deixa eu ver aqui uma próxima questão. Vamos falar de curva característica de um receptor. Acho que vai ser melhor para a gente entender. Qual que é a equação do receptor? Não é U igual a contrafém mais R' vezes I? O gráfico não é tensão pela corrente. Você concorda comigo que esse gráfico ele é uma função do primeiro grau crescente? Ah, é verdade. É uma função do primeiro grau crescente. Não é isso? Meu A é positivo. Então, o gráfico é uma reta crescente. Esse valor aqui, ó, onde ele corta o eixo de Y, é a contrafém. E o U é a tensão no receptor. O que me chama a atenção demais nesse gráfico? A tangente desse ângulo. São duas funções, duas coisas importantes. A tangente. Quem é a tangente de θ? Tangente de θ é cateto oposto. Quem é cateto oposto? U menos contrafém. U menos contrafém. Sobre cateto adjacente, que é a corrente. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. U é igual a contrafém mais R'I. O contrafém eu vou passar para cá, para você poder entender o que eu estou fazendo. Igual a R' vezes I. O que é U menos contrafém? U menos contrafém é R' vezes I. Então, tangente de θ, R' vezes I, que divide I. Eu fiz isso para você entender uma coisa importantíssima. Que a tangente de θ é numericamente igual à resistência interna. Terceiro ano, muita atenção no que eu vou falar agora. Todo gráfico, tensão pela corrente. Falou que é gráfico, tensão pela corrente. Tensão pela corrente. A tangente é numericamente igual à resistência. Isso vale para gerador, vale para receptor e para resistor ôhmico. Foi gráfico, tensão pela corrente, a tangente é numericamente igual à resistência interna.
Olha a potência útil aqui, ó. Como é que eu calculo essa potência útil? Calculo essa área. A área não é base vezes altura, não é φ' vezes I? Ah, mas φ' vezes I não é potência útil? Então, a área é numericamente igual à potência útil. Duas funções, duas equações, duas propriedades que nós tiramos do gráfico. Tensão pela corrente no receptor. A tangente é numericamente igual à resistência e a área é numericamente igual à potência útil. Falta um detalhe para eu falar em receptor com vocês, que é um circuito gerador, resistor, receptor, que é a lei de Pouillet em cima dele. Eu vou falar dele na próxima aula, que falta menos de 2 minutos para acabar minha aula. É isso mesmo, falta menos de 2 minutos. E aí, na próxima aula, nós vamos entrar na parte mais relevante que tem em eletrodinâmica, que é a lei de Kirchhoff. Então, por favor, estejam presentes na aula da semana que vem. Porque a lei de Kirchhoff, ela é a maior ferramenta que nós temos para análise de circuitos. Tá certo? Deixa eu fazer uma leitura rápida de minutos. Falta menos de 2 minutos. Quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruir os nossos propósitos de virtude? Mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre com exemplos que você sabe ser bom. É um grande desafio essa leitura de hoje, né? Pessoal, por favor, assistam novamente essa aula. Não é difícil esse conteúdo, eu sei que às vezes choca um pouco a cabeça da gente esse tanto de detalhe. A hora que eu entrar em Kirchhoff, você vai ver que tudo vai se encaixar, tudo fica de uma maneira mais simples, mais fácil e muito mais harmoniosa e elegante para você, tá ok? Obrigado pelas perguntas, pela parceria. Obrigado, Ítalo, por tudo. Falou, garoto. Falou, obrigado pela presença de 139 pessoas na minha aula. Suba essa aula logo, logo para vocês. Valeu, obrigado, vida longa e próxima. Fique em casa. Boa semana para todos. Falou, Valeu. Deus. Você vem.